Turma, boa noite. Vamos começar a aula então. Só confirmem para mim aí, por favor, se vocês estão enxergando a apresentação de slide. Tudo ok aí? Tudo certo. Show de bola. Vamos seguir então. Bem, a disciplina a gente já sabe, planejamento e controle da produção, se não a mais, ou estaria aí entre as 3 mais importantes disciplinas do curso de engenharia de produção. Uma breve apresentação, né? Eu sou professor substituto, alguns de vocês já me conhecem, já lecionei outras disciplinas. Sou bacharel em engenharia de produção, especialista na área de engenharia da qualidade e mestre em engenharia industrial aí pela UFBA mesmo. Tá? Vou tentar trazer o máximo de informações e também de conteúdo que com certeza não vai ser só voltado ao que está na ementa da disciplina. Então, como é que a gente vai levar essa disciplina? Tá? Métodos avaliativos. A gente vai ter avaliação 1, que vai ser um quiz, que eu vou passar para vocês o link, vocês vão responder, né, baseado nas primeiras aulas que a gente vai ter aí. 5 dos 10 eu vou estar disponibilizando esse link para vocês, via e-mail, WhatsApp, o Moodle também. Ainda não enviei a chave do Moodle porque eu estou reformatando, né? Estou modificando tudo. Essa já é a terceira vez que eu dou essa disciplina, então estou adicionando algumas coisas novas, mudando algumas outras coisas. Mas até o final de semana eu envio a chave para vocês direitinho. Fiquem tranquilos. Avaliação 2, a gente vai fazer uma avaliação via Moodle também. 2 dos 11, valendo 10 pontos. E a avaliação 3, que vai ser a simulação no LSSP, que é o Laboratório de Simulação de Sistemas de Produção. Isso aí eu vou enviar para vocês também, o manual desse laboratório, vou enviar o aplicativo para vocês executarem e instalarem no computador de vocês. E aí a gente vai ter uma aula, obviamente, que eu vou abrir o laboratório de simulação, fazer uma simulação, mostrar para vocês como é que funciona. E depois vocês vão reunir, pode reunir em grupo, pode fazer sozinho, mas eu gosto de fazer em grupos, né? Lá o máximo que pode são 5 pessoas na equipe para fazer o projeto. E daí vocês vão fazer a simulação de uma produção. E aí vocês me entregam isso daí no dia 7 dos 12 com o resultado da simulação dessa produção. E aí, segunda chamada, do quem perder a avaliação 2, né, que vai ser síncrona, e fechamento e lançamento das notas no Moodle até 15 dos 12, tá, 2020. Aí, alguma dúvida ou tá tranquilo? São 3 avaliações, certo? Primeira avaliação, quiz. Segunda avaliação o Moodle. As 2 primeiras avaliações individuais. A terceira avaliação em grupo, que vai ser explicada no momento certo, devidamente, que vai ser a simulação no LSSP. O senhor falou que vai ter uma avaliação síncrona? Porque assim, vai ter um determinado momento que vai estar aberta e ela vai fechar, entendeu? Então, quem não conseguir entrar naquele momento onde ela vai estar, onde o link vai estar aberto e disponível para fazer, ele só vai conseguir fazer na segunda chamada, entendeu? A segunda avaliação. Vai ter um espaço de tempo de 2 horas para ele fazer a avaliação. Valeu. Beleza? Tranquilo. Já o quiz, eu vou dar um tempo maior de uma semana, vou deixar lá o quiz, vocês resolvem. Assim que for resolvendo, vocês vai gerando as pontuações de vocês, eu vou jogando a planilha e guardando. Estamos nos novos tempos, né? O novo normal, utilizando bastante as tecnologias aí digitais. Bem, indicações de livros, o livro que da disciplina é o Tubino, ele é um cara que ainda existe, esse Tubino ele é fera nessa área de planejamento da produção, manufatura enxuta, e ele trabalhou dentro do LSSP, ele foi um dos construtores desse laboratório de simulação na Universidade Federal de São Carlos, que é a universidade onde tem o curso de engenharia de produção mais antigo do país. Então, ele conseguiu desenvolver um laboratório muito legal, ganhou até prêmios, ganharam 2 prêmios, se eu não me engano, e é nesse laboratório que a gente vai trabalhar a parte prática dessa disciplina, tá bom? E o outro aí também, um planejamento da produção, do Flávio Fernandes e do Moacir Filho. Também é um bom livro. Eu tenho esse livro do Tubino, ele em PDF, eu posso mandar para vocês também. Vai estar lá no Moodle, né? Tranquilamente. E tem uma apostila também, que vai estar lá no Moodle. Conteúdo programático dividido em unidades, certo? Então, a gente vai começar na aula de hoje falando sobre o PPCP e o contexto estratégico. Depois vamos falar sobre sistemas de produção e relacionando, né? Obviamente relacionando isso com o PPC.
com PPCP, a previsão da demanda, as técnicas de previsão da demanda. Aí a gente fecha a primeira unidade. Segunda unidade, a gente já vai para a parte do estudo mesmo, do planejamento, programação, né, e controle da produção. Então, a gente vai ver planejamento agregado, planejamento mestre da produção, vai vir aquela série de letrinhas, de siglas, né, que eu chamo de sopa de letrinhas. Então, aí a gente vai tendo que não gravar, né, mas entender essas siglas, porque elas são muito importantes, elas fazem parte do jargão da engenharia de produção, faz parte da formação formação técnica do engenheiro de produção, o domínio dessas siglas, tá? A unidade 3, a gente vai falar da programação e controle da produção, né? A gente vai falar como é que a gente consegue, através de ferramentas, né, como MRP2, construir, né, uma programação, um sequenciamento da produção, porque a gente vai passar por todas as fases, né, parte de planejamento estratégico, vai para a parte de programação, que é na parte tática, e até a parte do controle do chão de fábrica, que é a parte operacional. E na unidade 4 é a parte da manufatura enxuta, né? Sistemas de PPCP no chão de fábrica. Então, a gente vai trabalhar aí à luz de ferramentas que compõem o modelo de produção enxuto, Lean Manufacturing, que é o sistema JIT versus o sistema MRP, né? Que é o Just in Time, o sistema Kanban, que é um sistema que é uma das ferramentas, né, do Lean Manufacturing, utilizado para controle e muito utilizado nas indústrias hoje em dia. Nivelamento de produção, né, o cálculo do takt time, que é importante também, isso também é ferramenta do Lean Manufacturing, e o lote econômico de produção, é você determinar, calcular qual é esse lote econômico quando você está trabalhando numa produção empurrada. Então, qual é o meu planejamento? A gente divide em aulas síncronas e assíncronas. Eu vou fazer uma solicitação para um projeto de extensão junto com o professor João, que também pega a disciplina Manufatura Enxuta. Eu quero oferecer para vocês a oportunidade de cursar, né, para eu dar um curso para vocês de Lean Manufacturing, só que só a parte das ferramentas, né? As 17 ferramentas do Lean Manufacturing. Aí seria um mini curso de 20 horas, e seria a parte assíncrona. Então seria de muita valia, faz parte da ementa de vocês, certo? E aí estaria lá as aulas postadas, né, nos dias das nossas aulas assíncronas, que seriam as quartas. Eu acho que se eu conseguir isso, vai ser bom para vocês, que vocês vão ter o conteúdo dado da disciplina na parte de Lean Manufacturing, né, o modelo Toyota de produção, tudo aquilo. E no final vocês também poderão contar com a carga horária de atividade complementar para poder descontar lá quando quando vocês vão se formar. Tá bom? Então eu fico de dar resposta para vocês sobre isso. Quando eu falar com o professor João, eu já falei com o coordenador, né? E que eu quero fazer isso. E ele disse que pode fazer, tranquilo, normal. A questão só é a emissão dos certificados. Eu quero beneficiar vocês também com a emissão de certificados. Tá bom? Professor, Oi. tem gente falando que está esperando você liberar a entrada na turma para poder assistir a aula. Né? Pronto, já admiti que Felipe Correia e Laislene. Aquela Laislene tinha saído e entrou novamente. Já admiti todos. Muito obrigado. Valeu. Acho que tá quase todo mundo. Acho que tá faltando um aluno só, ou dois. Então, galera, essa é a nossa primeira aula. É uma aula bem de introdução, né? A gente vai entender o contexto em que se encaixa o PPCP. Professor, por que o nome da disciplina é Planejamento e Controle da Produção e o senhor está colocando como PPCP? Porque vocês vão visualizar na aula de hoje que são coisas diferentes. Planejar e programar são coisas diferentes, tá? Programar está muito relacionado ao tempo, certo? Focado no tempo, no sequenciamento. Quando que isso faz? É mais o when, né, que a gente chama do 5W2H, é o quando. Enquanto que planejar, ela está relacionada ao que, né? Lógico que engloba também o quando, mas é mais relacionado ao que, né? What, o how much, o que, quanto, quem. Então, o planejamento ele é mais, ele engloba, ele é mais holístico. Já a programação, ela está ali mais na parte de programação mesmo. Quem é que vai entrar primeiro? Quando é que eu vou começar a fazer essa ordem? É o famoso MRP. Né? Quando a gente fala da programação da produção, agora a gente está falando do Materials Resource Planning e do Materials Requirement Planning. MRP1 e MRP2. Vocês têm que aprender essas siglas em inglês, tem que aprender, são no mínimo aí, nessas 4 primeiras aulas, aí vocês vão ver umas 20 siglas, que são siglas que têm que fazer parte do dia a dia de vocês, engenheiros de produção, tá bom? Então,
É por isso, porque o P é de planejar, o outro P é de programar e o C é de controlar. São coisas diferentes. Tá? Bem, para começar, a gente faz um aceno histórico, né, em relação aos métodos de produção. Como que vocês acham que eram os métodos de produção lá em 1500 a 1800? Porque a gente teve a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial foi em 1845, a segunda Revolução Industrial em 1915, mais ou menos 1920, e passamos pela terceira Revolução Industrial, estamos indo para a Revolução 4.0. Então, a gente tem aí um caminho, né, onde a gente está vendo que existem modificações na forma, né, de pensar a produção, certo? Então, logo quando a gente começou a entender os processos de produção, a gente ainda trabalhava, né, o ser humano ainda trabalhava de forma artesanal. Então, quais eram as características dessa forma de produção artesanal? A primeira característica, a gente tinha uma baixa diversificação de produtos. Por quê? Porque o cara ele tinha uma capacidade, né, de trabalho reduzida. Então ele trabalhava numa peça ou duas no máximo ali com bastante zelo, né? O que traria obviamente uma maior qualidade da peça, mas ele tinha uma baixa diversificação. O mix de produto dele era pequeno. Então o cara que fazia ali a cadeira, ele ia fazer a cadeira mesmo. No máximo ele ia mudar ali para um banco, uma cadeira e no máximo ele ia ficar nisso aí, uma mesa só. E ele era o cara de fazer esses tipos de móveis. Mas a gente também tem uma importante informação que é a apropriação das técnicas, né? Inclusive, muito da parte de gestão do conhecimento, né, vem do artesanato. Tem uma, inclusive temos aqui ali em Maragogi-Pinho, né? Temos uma comunidade que é produtora de cerâmicas. E isso aí veio se passando de gerações por gerações, tem mais de 200 anos essa mini fábrica, né, de produção de cerâmicas e já recebeu até o selo IG, né, de identificação geográfica. Aquele produto, ele é de Maragogi-Pinho, fica ali próximo, na altura ali de Valença, né, perto de Valença, entra ali, tem uma entrada. Então, eles produzem de forma artesanal. Então, quando se produz de forma artesanal, o que é que a gente espera? Uma baixa diversificação de produtos, a apropriação das técnicas de todos, o processo por uma ou por um grupo de pessoas, né? Passado de pai para filho, aquilo ali, e elevada qualidade no produto final. Só que aí a gente sabe, né? Qual é a questão? Sempre a evolução tecnológica é acompanhada pelos acontecimentos, né, históricos. Então a gente viu que de 1800 para cá aconteceram diversas guerras importantes, né? A disputa por território, né? Fizeram com que grandes nações construíssem, desenvolvessem a tecnologia do país de forma muito rápida para poder monopolizar, né? Para ter o poder, né, do mundo, para fazer que fosse respeitado. Então a gente sabe que ao passar desse tempo foi evoluindo, com a Revolução Industrial, as duas revoluções industriais, a gente teve o nascimento das fábricas e dentro dessas fábricas a gente começou a não ter mais uma ou duas pessoas trabalhando, mas um grupo de pessoas, né? O que a gente chama é, do corpo de trabalho. Então, daí a gente começou a pensar, né, da diminuição do lead time produtivo, produzir mais rápido, né, para atender uma demanda crescente, porque a população estava crescendo, né, a população estava aumentando de forma exponencial, seguindo a lei malthusiana, e aí começou-se a produzir também para estoque, principalmente em nações que tinham problemas com o clima, né? A parte de produção alimentícia mesmo, tiveram que inventar técnicas, né, de manipulação genética para produzir cereais que tivessem capacidade de suportar frio, extremo frio, né, condições de intempéries muito severas. E aí começou-se a produzir para o estoque também, né, carros, dispositivos mecânicos. Então, a gente começou a produzir o MTS, que é Make to Stock. E também tivemos como característica a padronização dos processos produtivos. Por quê? Porque eu queria fazer muito de uma determinada coisa e rápido, então eu tinha que ter uma padronização. E hoje isso daí, inclusive, é uma dos pilares, né, do Lean Manufacturing, que é a padronização. Você fez de um jeito,
ele ainda não está ajustado, você otimiza o seu processo, padroniza ele, e aí todas as unidades que você tem espalhado por todo o mundo, todo o país, tem que seguir o mesmo padrão. É o que acontece nas redes de fast food, dessas grandes empresas, como o McDonald's, como o Burger King. Essas empresas, elas têm já processos padronizados, que são processos que são catalogados, registrados, e que todos os funcionários têm que seguir, porque já tem ali um padrão de qualidade, né, bem entre aspas, né, de qualidade estabelecidos pelos gerentes, pelos gerentes das unidades, pelos próprios criadores, né, do processo produtivo total. Então, o que, que aconteceu? Mesmo com a criação das fábricas... Oi, pode falar. Pode falar. Pode me interromper, pode falar aí o que vocês quiserem contribuir, galera. Beleza, vou seguir. Então, o que acontece? A Revolução Industrial trouxe as fábricas, beleza. Mas essas fábricas ainda elas se preocupavam com a questão do controle produtivo, eles estavam produzindo só para o estoque, sem fazer nenhum tipo de métrica em relação à demanda, para não perder produto. Obviamente que não. Naquela época se preocupava em atender a necessidade da população em termos de quantidade. Qualidade era uma coisa que estava ficando em segundo plano. E a parte de controle da produção era muito rarefeita, tá? Não se tinha muito controle da produção naquela época. Então, os trabalhadores trabalhavam na escala de horas, produziam ali uma quantidade estabelecida, mas não tinham controle, né, de produção. Existia um acúmulo muito grande de estoque, às vezes muita perda, né, de matéria-prima, o produto acabado. Então, foi daí que surgiu a necessidade, né? Da onde surgiu? Por que surgiu o PPCP, né? Quando que ele surgiu? Vê se vocês concordam com essa lógica. Naquela época, os trabalhadores eles ganhavam por hora. Vamos lá, eles ganhavam por hora. Muitos trabalhadores hoje também ganham por hora. Naquela época, eles ganhavam por hora e faziam lá a quantidade de itens que eles podiam fazer. Vamos supor que eles produzissem canetas. Então, esses trabalhadores eles iam ter uma produtividade muito diferente da outra, porque um ia produzir mais rápido, outro produzir mais devagar, mas eles iam sempre ganhar o mesmo valor por hora, independente da quantidade que ele conseguisse produzir de caneta. Ou seja, eu, Matheus, produzi 20 canetas em uma hora. Só que a Laís produziu 15 canetas durante uma hora. Ela ia ganhar o mesmo valor do que eu ia ganhar. Essas 20 canetas em uma hora não se tinha um controle, uma avaliação de indicadores, não existia KPIs, por exemplo. Então você não sabia avaliar o desempenho, você não sabia se aquilo ali estava bom, estava ruim ou não estava. Então assim, eu estava produzindo para atender uma demanda, mas eu não sabia se dentro daquele tempo que eu estava produzindo estava suficiente ou não, porque eu ainda estava voltado para o produto. Eu nem sequer estava voltado para o processo, muito menos voltado para o cliente, né? A gente sabe que hoje você tem que produzir, né, com foco no cliente. Naquele momento ainda estava sendo produzido com foco no produto. Eu tenho que desenvolver esse produto porque ele tem uma necessidade X para a população. Então, o que, que acontece? Se o trabalhador ganha por hora e eu não, sei, não tinha essas métricas, nasceu a necessidade justamente disso. Eu tenho que tirar o máximo, exatamente o capitalismo no maior sentido possível. Eu tinha que tirar o máximo do trabalhador dentro daquela hora que eu estou pagando para ele. Então, o que, que acontece? Daí surgiu a necessidade do planejamento da programação e do controle da produção. Para quê? Para que por exemplo, eu programasse de uma forma adequada para que o material chegasse exatamente naquele momento que ele necessitava para ele poder fazer a montagem da peça. Que os materiais lá, o bocal, o corpo da caneta e o tubo, a tinta, né? Chegasse exatamente no horário para ele fazer e a sequência, né? Chegasse também no horário para ele fazer. Porque se não chegar no horário, se a programação for falha, o que, que acontece? Ele faz duas ali e fica esperando 2 minutos para chegar o resto do material que ainda não chegou. Tá, ele pega esses 2 minutos, que é o TE, que é o tempo de espera, faz, aí daqui a pouco ficou faltando mais 3 minutos, porque tem um atraso lá. Então aí já é um problema de nivelamento da produção que a gente vai ver. Então, surgiu disso. Os trabalhadores ganhavam por hora, mas não tinha como ser mensurado, né, o desempenho, né, a produtividade geral da fábrica. Então, aí, através disso daí, nasceu o PPCP, definindo, né, o PPCP, setor da empresa responsável por planejar, coordenar e aplicar os recursos organizacionais de forma eficaz e eficiente. Então tá aí, vou ler novamente. Setor da empresa responsável por planejar, coordenar
e aplicar os recursos organizacionais de forma eficaz e eficiente. Aí eu fiz um destaque aí em vermelho em recursos organizacionais e um destaque em azul em eficaz e eficiente, para vocês discutirem agora. Para vocês, quais são esses recursos organizacionais? Vocês saberiam me dizer? Abram o áudio aí, participem um pouquinho da aula. Acredito que os recursos organizacionais podem ser pessoas, né, sentido de equipe. Isso, é um recurso organizacional. E também questão de equipamento, aparato, ferramenta, né, para aplicação das atividades. Também, exatamente. Mas alguém tem muitos outros recursos organizacionais, sendo que tem um que eu julgo, né, como engenheiro de produção mais importante. Podem falar. Tem a matéria-prima. Matéria-prima é um recurso organizacional. Eu quero ver se alguém vai falar o que eu acho mais importante. O ERP? Quase. Também. Na verdade, o ERP ele é uma ferramenta, né? Que o Enterprise Resource Planning ele vai ser uma ferramenta. Mas o que está dentro do ERP? Quem falou ERP? O que o ERP faz? O que passa por ele? Qual o recurso que passa por ele? Todas as informações, não, que você tem da unidade? Pronto, acertou. Foi exatamente no ponto que eu estava querendo. O recurso organizacional mais importante é a informação. Porque sem ele, não adianta todos os outros recursos físicos, tá? O recurso mais importante de uma organização é a informação. E essa informação ela tem que vir com a quantidade suficiente para irrigar todo o sistema e com a qualidade e confiabilidade. São duas coisas diferentes, qualidade e confiabilidade. Qualidade é quão completa é aquela informação e confiabilidade é qual a probabilidade daquela informação ser correta ou incorreta, quão confiável eu posso utilizar aquela informação. Então, a informação é hoje tida, né, como um dos recursos mais importantes, se não o mais importante da organização. Aí, como a gente falou. Da maneira correta, né? A questão de uma base de dados única. Não ouvi direito. Utilizar da maneira correta, acessando uma base de dados única. Isso, exatamente. Cara, essa parte de informação, gosto muito de estudar, que essa parte de gestão da informação é do escopo do meu curso. Meu curso foi Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, né? Foi um curso bem grande, bem dilatado em relação à carga horária. Então, essa parte de informação eu sei que é importante dentro de uma empresa. E aí, as pessoas que trabalham hoje na parte de gestão, né, eles negligenciam muito essa questão da informação. Uma das coisas mais negligenciadas é a velocidade e confiabilidade da informação. Você está entregando uma informação com rapidez e ela ser usável com confiabilidade. Porque tem vários casos que a pessoa não consegue, ela vai, utiliza a informação, aquela informação estava errada, atrapalha o processo todo, e aí você tem que refazer, você refaz todo um trabalho por causa de uma informação errada. Isso acontece bastante comigo, porque eu trabalho também num cargo de gestão. Então, eu sei como é que é e tem que ter muito cuidado com isso. Outro importante recurso, a mão de obra, né, que é o nosso capital intelectual. Quando a gente fala de mão de obra, a gente está falando desde o cara que está operando lá no chão de fábrica, que está fazendo manutenção, ou que está fazendo a parte de montagem de um computador, até o cara que está fazendo o planejamento da produção, o engenheiro de produção, como vocês aí, que estejam participando de uma equipe, né, de projeto do produto, ou de uma equipe de Lean Manufacturing, uma equipe de Six Sigma. Então, estou falando de vocês daqui a um tempinho, quando vocês estiverem formados, ou vocês já agora como estagiários trabalhando em alguma empresa. Então, tem outras engenharias também. Controle de automação. Pronto, beleza. Tem a galera de controle de automação mesmo que tá aí. A engenharia de controle de automação, eu considero hoje uma das profissões do futuro, né? Engenharia de controle de automação, sistemas de informação, é a profissão que está totalmente ligada e orientada com a Revolução 4.0, né? E a gente tem também a matéria-prima que foi falada, temos as instalações, máquinas e equipamentos que também foi falado, mas por último a gente chegou à conclusão
que a gente precisa de um ERP, né, que é o Sistema Integrado de Gestão, para que consolide todos esses recursos. Sem um bom sistema de gestão integrado, a gente vai ter dificuldade para sair informação de um departamento para outro. O que uma empresa hoje busca? Velocidade, né? Então, a informação tem que estar disponível para todo mundo, obviamente que dentro de critérios, né, de hierarquia de acesso, né? Isso aí o cara que é responsável pela TI, ele vai programar, vai fazer a programação do ERP justamente para que só determinados tipos de pessoa tenham acesso a determinados tipos de informação, mas é muito importante, beleza? E a diferença entre eficaz e eficiente, alguém sabe qual é? O que é eficácia e o que é eficiência? É importante saber isso? Eficácia tem a ver com o resultado, né? E eficiência com o processo. Isso, exatamente. O engenheiro de produção, ele tem que se preocupar, ou o engenheiro qualquer que trabalhe na área de gestão, que a gente está falando na área de gestão, o PCP é gestão, é gerenciamento. Ele tem que se preocupar em ser eficaz ou eficiente, ou os dois. Como é que a gente pode encarar isso daí? Alguém sabe dar algum exemplo, por exemplo, ou qualquer exemplo de uma situação que o cara foi eficaz e outra que foi eficiente? Vamos lá, galera. A grosso modo, vamos fazer uma analogia com um jogo de futebol. É um time que jogou bem, porém não venceu, podemos dizer que ele foi eficiente, mas não foi eficaz, né? E um time que venceu, porém não jogou tão bem, ele foi eficaz, mas não foi tão eficiente. Podemos, mais ou menos. Por exemplo, vamos organizar melhor. Então, se o time lá jogou sob a tática do técnico, ele fez de tudo lá e tal e perdeu. Mas ele jogou, ele cumpriu o esquema tático, fez tudo ali e tal. Então, ele, no seu caso, aí é eficiente. Mas ele não atingiu o objetivo, que era fazer o gol. Aí o outro que jogou ruim foi lá, tomou no 47 minutos do segundo tempo, sofreu um pênalti, estava jogando ruim pra caramba, bateu, fez o gol e aí ganhou. Então, ele foi eficaz. Ele atingiu, exatamente. Então, dentro da engenharia de produção é isso aí, galera. Você tem que buscar ser eficiente e eficaz. Então, você tem que ser efetivo. Então, você tem que buscar efetividade, que é você tomar soluções que você vai gastar pouco, tá? Vai ter qualidade e você vai atingir os resultados mais rápido. Daí surge vamos dizer assim, o grande campo de estudo hoje da engenharia de produção, na minha opinião, que é o Lean Manufacturing, que nada mais fala do que isso, fazer as coisas mais simples, desburocratizar processo, eliminar desperdícios, tá? E gastar pouco, porque às vezes os resultados, eles não precisam de grandes intervenções para você fazer eles aparecerem. Às vezes são coisas pequenas, muito ligadas, inclusive, à cultura organizacional. Então, é isso que o Kaishiri Toyoda, junto com, lógico que o Saishiri Toyoda, que foi o pai, né? Ele não chegou a desenvolver o modelo de produção, mas ele já criou a política e o pensamento, desde a fábrica dele lá de TA. No curso que eu quero passar para vocês de Lean Manufacturing, das 17 ferramentas, eu falo sobre isso. Passo um vídeo também falando sobre a história da Toyota, que é muito legal mesmo. Então, eu acho que o engenheiro que está dentro de um cargo de gestão, ele tem que buscar sempre isso, atingir os objetivos, mas também buscar a melhoria contínua. Tá? Então, ser eficaz é conseguir os resultados pretendidos num determinado espaço de tempo. Então, está voltado para os fins. Ser eficiente é conseguir os resultados com a máxima qualidade, com o mínimo de energia e com uma duração ótima. Então, somos focados nos meios, né? Então, a gente vai sempre buscar... E sempre vão ter essa tríade, tá? Daqui para frente, sempre vamos trabalhar com uma tríade que é custo, prazo e qualidade. Custo, prazo e qualidade. Vocês sempre vão ter que trabalhar no que a gente chama de trade-off, a nossa primeira palavrinha aí do jargão da engenharia, trade-off, tá? T-R-A-D-E-O-F-F. O trade-off é comum demais em cargos de gestão, é comum demais quando você está planejando alguma coisa, porque não tem como você ter um produto de altíssima qualidade e ter um preço
competitivo, um preço baixo. Então, você vai ter que trabalhar esse trade-off, que, a grosso modo, significa abrir mão de algo em função de alguma coisa. Então, você vai aumentar a qualidade, mas você sabe que você vai ter que abrir mão do custo baixo, né? do valor final de mercado baixo, né? Melhor dizendo assim. Então, a gente tem que trabalhar com isso. O prazo de entrega de um produto, às vezes, é muito apertado, faz com que a qualidade diminua, certo? Então, tem várias que o prazo, às vezes, para entregar um produto mais rápido, vocês veem, inclusive. É óbvio que vocês, quando compram qualquer coisa na internet, vocês têm lá, vocês têm as duas opções, o pacote convencional, que você vai pagar R$60, estou dando um exemplo, e você vai ter o Express, que você vai pagar 120, 180. Então, isso chama-se trade-off. Eu quero mais rápido, mas eu vou ter que pagar mais caro. Entendeu? Isso que a gente vai trabalhar sempre. Então, galera, vamos aqui, então, desvelar o que é o foco. Já falamos o que é o PPCP, vamos agora desvelar qual o foco. Qual o foco do PPCP, né? Ele vai ter que trabalhar com essa palavrinha que eu falei, o trade-off da engenharia. Redução de custos versus atendimento ao cliente. Então, o PPCP, ele sempre vai estar orientado ao cliente. Não tem para onde correr. Eu só consigo dar start na minha linha de produção, seja ela puxada ou empurrada, a partir de informações que vêm de fora. Certo? Então, eu preciso de informações que venham de fora. Obviamente que se a gente estiver fazendo uma previsão de demanda, a gente vai ter históricos, né? Do que já foi. Então, essa é uma informação que vem de dentro. Então, a gente vai ter que fazer uma convergência dessas informações, essas informações externas e internas, para a gente entender quanto, o que e quando a gente deve produzir. A gente sempre vai estar também pautado nessas três importantes informações de início, porque depois a gente vai ampliar isso aí. De início, a gente vai estar falando de o que, quanto e quando. Mas aí, quando a gente for estudar o MRP2, que fala dos recursos de manufatura, a gente vai ter que dizer como que a gente vai fazer isso daí. Quais equipamentos vão estar envolvidos, quais as pessoas e departamentos que vão estar envolvidos. E, por último, quanto que isso vai me gastar. Então, a grosso modo, é o 5W2H. Tá? Por que você está fazendo isso, que é o why, what, que é o que, when, que é o quando, né? O what, when, sempre esqueço de um. Why, lembrem aí, vocês que estão com uma memória mais fresca que a minha. Who, né? Que é quem, que é por quem que vai ser feito. Aí você tem os dois Hs, que é o how much e o how, que é como e quanto. Então, a gente vai responder essas perguntas sempre, o tempo todo a gente vai estar respondendo, porque dentro da engenharia de planejamento, da engenharia de processos, a gente tem que saber o que a gente está fazendo de forma bem criteriosa. Então, a partir desse conhecimento, a gente vai conseguir reduzir custos da nossa produção, que isso é a parte também que a gente vai falar bastante dentro do Lean Manufacturing. Beleza, eu sei que tem que reduzir custos, professor, mas a gente vai aprender nesse curso aí da gente, do PPCP, ferramentas para a gente trabalhar isso, a Vera? Sim, vamos trabalhar. E eu digo coisas para você, ferramentas simples, não são ferramentas muito complexas. Bote na cabeça de vocês que o simples, na maioria das vezes, é o que traz mais resultado do que o complexo. Você instalar, vou dar um exemplo para vocês agora, você implantar um ERP numa empresa é a maior complexidade na vida dentro de um gestor. É muito difícil, eu já acompanhei a implantação de um ERP da TOTS, e é muito complicado, cara, porque quando ele é implantado de vez, que a gente chama o método Big Bang, beleza. Mas tem vezes que ele é implantado módulo por módulo, aí sempre você está tendo que fazer modificações e treinamentos. Isso acaba trazendo bastante inaceitabilidade. As pessoas não costumam aceitar as coisas novas de forma muito tranquila. Então, elas vão sempre querer fazer o que elas já estavam fazendo, certo? Então, a gente vai sempre buscar aprender ferramentas para reduzir esses custos, porque reduzindo o custo meu de produção, ou reduzindo os meus custos logísticos, que são custos altíssimos, reduzindo os meus custos de manutenção, que dependendo do produto também são altos, eu vou conseguir oferecer um produto com a melhor qualidade para o meu cliente, só que com um preço mais baixo, vou ser competitivo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que são as forças de Potter, né? Que ele diz que uma empresa ela pode se diferenciar
por diversos tipos de elementos, certo? Mas antes, a gente vai entender como é que se destrincha o PPCP na hierarquização aí da empresa, né? Na parte estratégica, tática e operacional. Então, a gente tem, no planejamento, é a parte estratégica, é onde a gente vai dizer a capacidade de produção e estratégias de produção. Então, vamos supor, vou utilizar um exemplo de uma empresa como o Grupo Petrópolis, que veio agora para Salvador, teve também o Mercado Livre, que veio um CD agora para Lauro de Freitas. Esse tipo de decisão, galera, vocês acham que é de que tipo de estamento aí? No estratégico, no tático ou operacional? A construção de um centro de distribuição? Estratégico, né? Porque eles sentaram lá, os diretores, né? Só a cara da alta cúpula para determinar, fizeram estudo, obviamente, né, de mercado para essa região e também fizeram estudo de canal de distribuição, já que é um mercado livre que a gente está falando, então é uma parte de logística. Então eles fizeram um estudo de distribuição para diminuir os tempos e conseguir ser competitivo em termos de tempo de entrega, que é o que eles brigam hoje, é isso daí, tempo de entrega. A Magazine Luiza, a Amazon, Mercado Livre, eles estão competindo pesado. Então, essa decisão foi de nível estratégico, trabalhou com a questão da capacidade de produção, ou seja, eles estão melhorando a capacidade de distribuição para essa determinada região. Tá? E isso daí não deixa de ser uma estratégia para que eles tenham resultados melhores do que eles tiveram em anos, né, em trimestres ou anos, não sei como é que vai ser que de empresa para empresa você tem relatórios, podem ter relatórios trimestrais e etc, mas geralmente o balanço é feito um balanço anual. Então eles deveriam estar querendo aí ter algum tipo de meta de aumentar em não sei quantos % a fatia de mercado deles aqui nessa região Nordeste. Tá bom? Quando a gente fala do tático, a gente desce, né, a parte da pirâmide, é onde a gente está ali programando, onde a gente não estamos ainda no chão de fábrica lá, propriamente dito, operando, controlando, vendo as coisas acontecendo, a gente ainda está no escritório, programando, a gente ainda está lá no escritório, você é o cara lá responsável por programação, então você vai estar lá no seu escritório, com o seu computador, com o seu RP ligado, no módulo de produção, né, e aí você vai estar fazendo uma previsão, recebendo os resultados da previsão de uma demanda do marketing. A gente sabe que a previsão da demanda, o estudo, né, vem do marketing. Chega para você e aí você fala, olha, eu tenho uma demanda de tanto. Quem diz a demanda não é o setor de engenharia de produção. Ou do setor que eu falo, quando eu falo engenharia de produção, é na parte de gestão da produção. É o marketing, a gente tem que trabalhar juntos. Então, o marketing faz o estudo de mercado, seleciona a técnica de previsão, né, qualitativa ou quantitativa, joga essa demanda para a produção e a produção vai destrinchar ela em como que ele vai atender essa demanda, quando ele vai atender essa demanda. E aí ele destrincha e faz a programação. Aí ele começa, olha, na segunda semana de janeiro a gente começa a produção disso daqui, dessa etapa da produção para esse item, e aí ele vai programando todos os outros itens. Isso a gente vai ver com critério, que a gente chama de... quando a gente destrincha o produto, a gente chama de Bill of Materials, que é a lista de materiais. A partir disso, a gente vai saber quanto de cada item, né, um determinado produto acabado necessita. Então, a caneta precisa de quê? De um bocal, um tubo e tal. E a gente vai fazer um destrinchamento do produto. Por isso que é importante também a gente ter um pouco de conhecimento de engenharia de produto, que é a próxima aula de quem vai pegar também, né? Para saber as partes do produto e como elas... quais os tipos de matéria-prima que vão em cada uma daquelas partes. Então, isso tudo é na parte de programação da produção, que é que você faz a verificação de estoque de matéria-prima, você faz verificação de maquinário, você faz verificação de mão de obra, vê se todos os recursos estão aptos ali para você iniciar a sua produção. Então, saindo do tático para o operacional é onde você dá o start. Você dá o start só depois que você finaliza a programação e sequenciamento da sua produção. Você deu o start, aí agora você vai controlar ela, né? Por quê? Porque, obviamente, quando você planeja alguma coisa e executa ela, você tem que controlar. É igual uma obra. Você vai fazer uma obra de um prédio. Inclusive, gente, a parte de engenharia, de controle de matéria-prima e tal, em obras, está crescendo. Por isso que tem a engenharia de produção civil. Está crescendo bastante, porque são empreendimentos de alta lucratividade, né, para quem não sabe, mas que podem ser de baixa lucratividade devido a um mau planejamento, um mau acompanhamento.
porque você pode ter lá uma incorporadora que colocou um valor lá para você ter uma margem de lucro chega até a ser 400% a margem de lucro de um edifício de 20 andares. Mas para você atingir isso daí, você tem que ter um controle de custos altíssimo, um bom controle de custo, né, na verdade. Tem que ter um engenheiro ali trabalhando só para isso, ou uma equipe, na verdade, trabalhando isso, para fazer uma equipe de prevenção de perdas. Para vocês terem ideia, existe uma área de estudo dentro da engenharia civil chamado Lean Construction, que é a construção enxuta, que eu acho também fenomenal. Tudo que envolve economia de recursos, economia de danos ambientais, diminuição de danos ambientais, tudo isso me fascina bastante e é a alma da engenharia de produção, né? Trabalhar com poucos recursos, entregando mais resultados. Isso aí é fantástico, é o que a gente aprende na Lean Manufacturing. Beleza, aí você descendo, você vai ter a execução e controle da programação da produção, que é o que a gente chama de ordens. Aí entra Kanban, entra JIT, entra a gestão visual, entra uma porrada de ferramentas de controle. Entra CEP, controle estatístico de processo, entre as ferramentas da qualidade, né, cartas de controle, histograma, gráfico de Pareto, lista de verificação de frequência. Entra uma porrada de ferramentas. Como eu falei para vocês, são 17 ferramentas do Lean Manufacturing, todas que você aplica aqui nessa parte, ó, no operacional, porque o Lean Manufacturing, ele participa, logicamente, do planejamento da produção, óbvio, mas ele funciona mesmo, as ferramentas rodam no operacional. É isso aí que faz que faz valer a pena você contratar uma equipe de Lean Manufacturing para sua empresa, ele trabalhar no operacional. Entendido aí, galera? Tem alguma dúvida ou querem colocar alguma coisa de... Então, isso aí é como o PPCP se desmembra, né, nos níveis hierárquicos de uma organização. Nada muito difícil. Então, a gente tem as estratégias competitivas, né, do Porter. Esse cara aí é quem não conhece Porter, né, da administração. Ele traz as informações muito fortes em relação ao posicionamento competitivo de empresas e talvez seja aí o autor com o maior gabarito para falar sobre o assunto, porque tem diversas obras. Em uma dessas obras, ele fala das estratégias que você pode assumir para se diferenciar, né, no mercado. Então, você pode se diferenciar através do seu custo, ou seja, você pode ser líder de mercado por você ter um custo muito abaixo dos outros. Vocês conseguiriam me dar um exemplo de alguma empresa que vocês conhecem que é líder de mercado por custo? Pode ser qualquer empresa. Tem aquela NIDS que é de produtos farmacêuticos, que ela, enfim, tem uma gama diversa de produtos e todos são mais baratos do que outras marcas. Exatamente. Né, tem esse grupo a farmácia popular que chama, né? Então ela vai liderar por custo, realmente. Ela vai vender mais medicamentos genéricos, mas ela vai ter sua renda ali, seu público, por conta da sua liderança por custo. Alguém sabe algum outro exemplo? Empresa chinesa, né? Não sei se ainda pode ser considerado, né? Porque já tem questão do dólar também, né? As empresas chinesas é um grande caso, assim. Depende de que empresa a gente está falando. A gente não pode estar falando dessas empresas que fazem produtos piratas, né? Que fazem imitações. Se você estiver falando de uma empresa como a Xiaomi, né? Que produz, aí sim, você está falando, tá certo. A Xiaomi é uma empresa que lidera por custo, mas cuidado, que ela começou assim, mas está mudando bastante o posicionamento dela no mercado. Ela está querendo chegar a diferenciar por qualidade. Só que ainda é muito difícil isso, porque tem os celulares dela trabalham ali em níveis operacionais de processamento, né? Trabalha ali próximo, o top de linha dele próximo do iPhone, né? Top. E eles já estão começando a subir o preço, principalmente com a alta aí de dólar, alta do euro. Pelo menos aqui para a gente está chegando tudo mais caro, né? Qualquer dispositivo eletrônico para a gente está bem mais caro. Mas sim, hoje sim ela se encaixaria em liderança por custo. Daí a gente tem liderança por diferenciação. É quando você segmenta o seu mercado em algo diferente mesmo.
que ninguém faz o que você faz, que é a liderança que é mais sustentável, vamos dizer assim. Um exemplo é a Tesla, que começou lá atrás e hoje vem se diferenciando cada vez mais. Cada vez ela lança algum tipo de dispositivo, de produto ou de serviço que é diferente. O SpaceX, que está desenvolvendo um serviço de turismo à Lua. Então, ninguém faz isso no mercado. Então, isso é uma diferenciação enorme. A gente pode falar também de algumas empresas que já não são mais diferenciadas, mas que nasceram e manteram ainda o monopólio, que é o caso das empresas Uber, que nasceu mesmo o transporte compartilhado, o transporte particular, através da Uber, que desenvolveu o helicóptero, táxi como helicóptero e tudo. Então, na época, ela liderava por diferenciação, e hoje ela já tem muita concorrência, mas foi muito rápido essa questão aí dos transportes por aplicativos. Mais algum exemplo nessa parte de liderança por diferenciação? Vocês conhecem? De aplicativo tem um monte, né? Mas acabam que todas as outras seguem a tendência. A Nubank, por exemplo, talvez. Sim, pode ser essas fintechs. Com certeza, isso aí foi uma diferenciação. Liderança por diferenciação, onde ela está oferecendo ali para o cliente muito mais recursos e benefícios, né, sem cobrar taxas por isso. Então, é sim uma liderança por diferenciação. Boa. As ferramentas do Google seria tipo? Ferramenta do Google? Não ouvi direito, isso aí ficou um pouquinho baixo. As ferramentas que o Google disponibiliza na sua plataforma. Assim, a Google em si, né, foi uma empresa que se diferenciou no mercado. Hoje em dia ela já tem vários concorrentes, alguns concorrentes, né? Mas é uma empresa de tecnologia e as empresas de tecnologia o tempo todo tem uma porrada de empresas, né? São, na verdade, muitas empresas em uma só. E cada perna e cada braço dessas empresas aí vão gerando produtos diferenciados. A Google, ela trabalha nesse patamar aí de liderança por diferenciação. Se você tiver que escalar ela em algum desses, por exemplo, tinha, se eu não me engano, o nome, eu não me lembro do nome, mas era, o Google Glass, né, que ainda está em desenvolvimento, mas é uma oportunidade muito grande que a Google tem, né, que é tipo, você tem um óculosinho, né, na verdade é uma lente, que dentro dela você consegue ter interação multimídia, né? É legal. Tem também, não sei se vocês estão sabendo, eu sou muito ligado nessas questões tecnológicas. Tem também, não sei se é a Google, não sei se é a Tesla, que está desenvolvendo microchips também para transmissão de dados direto para o cérebro humano. Então você vai conseguir ouvir coisas sem precisar ter nenhum dispositivo, vai precisar receber mensagens, receber informações pelo microchip. Procure isso aí na internet depois e dá uma olhada. Tesla não, é Neuralink. Qual é? Neuralink, isso. Exato. Beleza, valeu. E, por último, a gente tem a liderança por focalização. O que é essa liderança por focalização? Alguém arrisca dizer? Tem um mercado específico, né? Bem específico. Exemplo. Aí... Uma empresa vegana que vende suco verde, essas coisas, ela tem um foco dela, pessoas veganas. Pode ser, né? Sempre ter um nicho específico. Marca de carro de luxo, Ferrari. Isso. É um público específico, né? Produção de iates, né? Então, são públicos específicos e é uma indústria que, por exemplo, esse dia eu estava assistindo na NetGeo aqui sobre isso, as produções de iates de luxo, como que é demorado, como que existe um planejamento de a construção de um prédio, praticamente. São muitos e muitos processos envolvidos ali e é sempre produção puxada, né? Não tem como você estocar iate. O cara faz ali, você tem que ter um galpão gigantesco, você tem que ter guindastes, tem que ter equipes com alta capacidade, né? De especificidade, por isso que são tão caros.
Aí tem a questão da diferenciação social também, né? Que eleva mais ainda o preço do produto, como é o caso do iPhone. Beleza, galera. Então, vamos começar a verificar. Essa aula é meio teórica mesmo, a gente só vai ter uma aula mais prática quando a gente vai falando de técnicas de previsão da demanda, que aí a gente vai lembrar um pouquinho de estatística. Quem tem a calculadora Cássio vai desempoeirar ela aí para aprender um pouco, né, de correlação linear, etc. Mas eu vou ensinar tudo para vocês. Planejamento. Então, é o primeiro P do PPCP, correto? Está associado ao planejamento estratégico da empresa, que envolve previsões e mudanças em longo prazo, que não podem ser alteradas de um dia para o outro. Pô, vou construir um CD, já pensou? Mandei construir um CD, chegou lá, fez toda a fundação, fez toda a parte de nivelamento do solo, tinha gastado ali mais ou menos 250 mil, e aí chega e fala, não, desistimos, a gente não vai colocar mais esse CD aí, porque teve algum problema. Cara, por incrível que pareça, isto acontece, entendeu? Então, não tem como você mudar uma decisão de estratégica, pô, com uma construção de um CD. Você fez ali, se acontecer isso, saiba que vai estar envolvido com uma perda muito grande em termos de cifras, né? Vai ser grande. Eu lembro que aqui em Salvador, não sei se vocês lembram, mas teve um caso de um posto que fizeram a parte toda de nivelamento e tal. Quando chegou o posto, não pôde ser construído por questões ambientais. Eles não tinham conseguido eles não estavam respeitando uma norma, né, de responsabilidade ambiental. Acho que porque aquele local onde estava ali era de preservação, era uma PA. Então, eles não puderam construir o posto. Isso aí foi uma falha no planejamento estratégico. Falha muito grave, porque quando você planeja as coisas, você tem que estar com as normas de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, todas as normas possíveis envolvidas, você tem que estar ali. Beleza? Então, é essa sacada. Por isso que as pessoas que estão nesses cargos, nesses postos, que tomam esses tipos de decisão, são as pessoas mais bem pagas, porque elas também estão envolvidas em tomadas de decisões que têm impactos, né, tem uma magnitude muito maior. O cara ali tomou a decisão de produzir, produza 50 peças ao invés de 10. Produziu a mais, mas esse impacto é mínimo, né, na produção. Ele errou ali a programação na quantidade de produção, mas você errar na construção de um CD, pô, aí você tá de brincadeira. Então, quando a gente fala de planejamento, ele vai ocorrer no nível agregado. O que é esse nível agregado? É o nível do produto em si, sem eu diferenciar ele, sem eu determinar qual é o tipo do produto, simplesmente ele está agregado, ele não está destrinchado. Um exemplo é a questão de uma empresa que produz sapatos, né? Então, esses sapatos eu quero produzir 500 mil unidades, mas ele está no nível agregado, porque eu não diferenciei e disse, olha, são 100 mil unidades de sapatos sociais, mais 100 mil unidades esportivos, e desses esportivos eu tenho esse dessa cor, ou esse é para crossfit, esse é para não sei o que e tal. Pensem aí na cabeça de vocês uma Nike ou alguma outra empresa de produção de sapatos, né, eles vão ter um mix de produto, então ainda não está destrinchado esse mix, né, ele está todo agregado. Ou então uma cervejaria, né, que está ali com não sei quantos litros de cerveja vai ser produzido, então está agregado, ele não diz que vai ser tantos em 350 ml, né, em latinha, tantos em 350 ml long neck, tantos em 250 ml long neck e tal. Então esse planejamento ele ainda está em nível agregado, quando a gente fala, certo? A principal entrega, né, essa parte é importante, qual é a entrega dessa parte do planejamento? Tá aí, a gente vai entregar análise de capacidade de recursos. O que é análise de capacidade de recursos? É determinar a capacidade máxima minha de produzir. Então, se eu tenho um CD, eu tenho uma capacidade máxima de armazenamento do meu CD. Vai ter dada lá a capacidade máxima de armazenamento. Isso é um requisito técnico, inclusive. Num sistema de produção, eu vou ter a capacidade máxima de produção. Que aí vocês, como engenheiros, vai ser tranquilo vocês calcularem isso daí. Não é difícil. A maioria das máquinas já vem já com a quantidade de itens que ela consegue processar numa determinada unidade de tempo, e aí você vai fazer o cálculo, você vai fazer a somatória desses cálculos, e depois você vai dividir isso daí vai criar um takt time e vai determinar qual é a quantidade de itens que você produz em cada turno. Esse cálculo é simples, a gente vai fazer esse cálculo também, determinar qual é a sua capacidade de produção em cada turno. Ou, se você quiser, nos 2 turnos ou nos 3 turnos do dia. Vai depender do quanto você quer calcular. Você pode ter uma capacidade também mensal, dizer, ó, eu posso produzir
250 mil itens por mês, essa é a minha capacidade. Isso você já considerando as perdas, porque quando a gente faz esses cálculos de capacidade, a gente já inclui nos nossos cálculos as perdas, para a gente ter a nossa margem de segurança. Então, na verdade, lá seria 300 mil do nosso cálculo, mas a gente vai ter uma margem, então você vai dizer que você produz 290 mil unidades por mês. Tá? Então, essa análise de capacidade de recursos é justamente isso. Você determinar quantos funcionários você tem na sua fábrica, a sua mão de obra. Eu tenho 100 funcionários. Esses 100 funcionários, eles conseguem me entregar quanto de produtos em uma quantidade de tempo? Cada funcionário consegue processar 5 itens por minuto. Aí você vai fazendo o cálculo extrapolando, né, para o mês. Aí é cálculo de multiplicação, é simples, soma e multiplicação. Faz a mesma coisa com as máquinas, e aí você vai ter uma análise global da capacidade dos seus recursos. E os recursos a gente já sabe que a gente acabou de ver, quais são os recursos, os recursos organizacionais. Não negligencie a questão da análise da capacidade dos recursos também de informação. Como eu falei para vocês, às vezes a gente tem um bom sistema instalado, mas às vezes o provedor de internet não é bom, às vezes dá muito lag, fica travando. Isso tudo vai fazer o quê? Aumentar o lead time, né, da sua produção, porque obviamente você precisa da assistência de sistemas integrados de informação para fazer a sua produção fluir. Se a informação não chega a tempo, se a minha ordem de produção não chega na hora certa para eu começar o start da minha produção do dia, eu vou atrasar. E se eu atrasar, vai acumular, vai gerar espera e o meu tempo de espera vai aumentando cada vez mais, certo? Então, a capacidade de todos os recursos, tem que estar tudo isso numa planilha, tudo isso definido. Definição das estratégias de produção. Como assim estratégia de produção? Vai produzir como? Make to stock, make to order, engineer to order. Qual é a forma que você vai produzir? Puxada, empurrada? Você tem que decidir isso. Isso geralmente é decidido baseado no tipo de produto que você tem. Certo? Se você tem um produto que ele aceita uma periodicidade, como alguns produtos alimentícios, você pode produzir para o estoque. Mas aí daí você vai ter que determinar o ciclo, a rotatividade desse estoque também. Tudo é baseado em cálculo. Então, essa estratégia de produção diz sobre isso daí. Qual o tipo de produção que você vai inserir? Vai depender do seu tipo de sistema de produção. Se você estiver produzindo, por exemplo, uma turbina daquelas de usina eólica, é um tipo de sistema de produção totalmente diferente do linha, né? Que a gente está mais acostumado, que a produção em linha, o fluxo, ela vai indicar que você tem que colocar ou células de produção ou você vai ter que criar uma linha mesmo de entrada e saída de produto. Então, essas estratégias de produção vão ser muito importantes para vocês, isso aí você faz no planejamento. Programação, eu já falei que está na parte tática, é onde você vai fazer, vai estar lidando com eventos de médio prazo, abrange geralmente semanas ou meses, e essa entrega, a principal entrega que a gente tem aí é o plano mestre de produção, que a grosso modo, vamos dizer assim, no jargão técnico correto em inglês, é o que a gente chama de MPS, Master Plan Schedule, tá? Que é o planejamento mestre de produção. Então, esse MPS, você vai ter um plano mestre que é relacionado ao produto no seu nível agregado. Quando você vai destrinchar esse produto e ele vai para um nível detalhado, que a gente chama, a gente já vai estar falando do MPR, Materials Requirement Planning. Porque você tem um produto fechadinho, uma caneta, que a gente vai ver daqui a pouco. Ali ele está no nível agregado dele. Ele não está diferenciado nem nada, certo? Então, isso daí, ele vai fazer parte do meu plano mestre de produção. Então, o plano mestre de produção, o resultado final dele, que fica ali embaixo da tabela, vai servir de entrada para o meu MPR. Vocês vão ver isso aí. Então, o meu MPR, ele depende da realização, da elaboração do meu MPS, que aqui está PMP, porque está na sigla traduzida, Plano Mestre de Produção. Mas, como eu já falei, nessa parte de programação, a gente também vai ter o planejamento das necessidades de material, tá? Do inglês, Materials Requirement Planning. O plano de suprimento de material gerado a partir das necessidades de produção do PMP. Então, você vai ter as necessidades de produção de canetas, sei lá, 200 canetas, só que cada caneta dessa leva uma porrada de itens, né? Imagine aí um avião, né? Você tem produção tem que fazer 3 aviãozinhos a jato, né? A porrada de item que vai no avião a jato. Mas a gente sabe que a construção de aviões, carros, essas coisas, navios,
Então, você sabe que eles são construídos com vários outros produtos acabados que vão sendo feitos em outras empresas. Uma turbina é feita em uma empresa, por exemplo, a Rolls-Royce. Ela produz a turbina de avião e vende para a empresa, por exemplo, a Embraer da vida, que vai produzir esse avião. Certo? Isso acontece com o carro. O cara vai produzir os pneus, outra parte vai produzir o powertrain do carro, e depois vai chegar, isso aí tudo vai ser juntado e montado. Isso é o que a gente chama de globalização, clusterização, depende também se for no local, né? Então, é bastante importante a gente saber que um produto, a gente vai fazer análise de item por item. Por isso que quando a gente for fazer uma análise de MPS com MRP, já dá um trabalhinho. Mas como a gente usa as planilhas Excel, fica mais tranquilo, né? Porque na minha época era na mão grande mesmo, tinha que fazer os quadradinhos, não sei quantos itens, mas é bem tranquilo hoje que a gente pode utilizar. Inclusive nos módulos de RP, isso daí já vem já pronto para você. Você só joga as informações, ele já detalha para você. Isso é muito legal. Pronto, vamos então entender o que é esse MRP, o que ele faz, um pouco, né? Porque a gente vai ter uma aula só sobre MRP. Primeiro é entender a estrutura de um produto. Lembra que eu falei que tinha um pouquinho a ver com engenharia de produto? Pois é, tem um pouco a ver. Porque a gente tem que conhecer, a gente tem que explodir o produto, né? Detalhar ele. E aí a gente gera o que chamamos na engenharia de produção de BOM, que é Bill of Materials, que é a lista de materiais relacionados àquele produto acabado. Coloquei como exemplo uma caneta, que a gente veio falando desde sempre, porque é um exemplo simples, vai ser fácil absorver, mas, obviamente, vocês vão lidar com, se trabalharem nessa área, com produtos com um nível de materiais muito maior. Então, a caneta, a gente pode dividir ela aqui como corpo, né, que é essa parte branca, que é feito de algum tipo de polímero. A carga, né, que vai dentro, tem a carga, e dentro da carga tem tubo, ponta e tinta, certo? Tem o polímero, que é mais molezinho, né, que é um polímero plástico, um polímero que a gente chama de termoplástico, e temos a ponta. Essa ponta, ela tem um material metálico, e temos a tinta, né, que é um material orgânico. Vem geralmente de petróleo, sinterização, né, de alguns subprodutos do petróleo, pode ser. E temos aí TP, que é a tampa, só que temos a tampa pequena e a tampa grande. Então, a gente tem uma lista de materiais dessa caneta. Não tem mais nenhum outro material. Foi caneta, é feito de quê? De corpo, carga, ponta esferográfica, tubo de tinta, tampa pequena, tampa grande. Sendo que ele está relacionando aí. Aí tem uma coisinha, né, que a gente usa bastante, que é determinar pais e filhos, né? Então, a gente costuma dizer, por exemplo, os filhos da carga são ponta, tubo e tinta, certo? E também costumamos fazer a referência de quantidade. Nesse caso não está expresso, mas quando a gente for estudar lá para frente, a gente vai ter que colocar. A gente vai ter que colocar a relação de quantidade. Quantas pontas eu preciso para fazer uma carga? 1 para 1. Então, uma ponta para uma carga. Quantos tubos eu preciso para produzir uma carga? 1 tubo. Então, é uma relação de 1 para 1. E tinta, a mesma coisa. Só que aí a gente vai se ligar que, em alguns casos, a gente não vai ter como colocar a unidade. A gente não vai ter como colocar assim 1 para 1. A gente vai ter que colocar a unidade mesmo. Por exemplo, tinta, eu não vou colocar 1 para 1, porque aí o cara vai ficar perdido. Poxa, uma tinta, você tem que colocar a quantidade de tinta. Aí você vai colocar lá 5 ml para uma carga, entendeu? Aí você vai colocar entre parênteses, para que possa saber. Tudo isso, como eu já falei para vocês, eu sempre quero tentar fazer com que vocês visualizem, pelo menos, dentro de uma aplicação prática. Se tiver um RP desse, vai aparecer para você colocar a relação. Aí você só vai lá digitar e colocar a unidade. Não pode esquecer da unidade também, porque se colocar a unidade errada, dá errado, né? Então, a lista de materiais é essa daí, certo? A gente vai estudar mais isso à frente, a gente está só numa aula de introdução. Bom, ainda na fase de programação, a gente tem o MRP2, que aí muita gente confunde, não sabe muito bem o que é. Apesar da sigla conter as mesmas letras, M, R e P, o sentido, né, o significado é diferente. Tá? O MRP1, ou simplesmente MRP, né, é Materials Requirement Planning, planejamento das necessidades de materiais. Aqui a gente já está falando do Manufacturing Resource Planning, que é o planejamento dos recursos de manufatura. Então, eu vou planejar
tudo aquilo que eu vou precisar para desenvolver o meu produto, para desenvolver a minha produção. Então, aí vai entrar maquinário, tudo isso a gente vai ver no LSSP. Quantidade de maquinário, de turno que eu vou ter para cada funcionário, quantidade de mão de obra, vou usar hora extra ou não. Então, aí eu estou planejando todos os recursos necessários para a minha manufatura. Aí vocês podem me perguntar, professor, então o MRP2 engloba o MRP1, porque a matéria-prima é um recurso, perfeitamente. Se escrever isso daí, está certíssimo. O MRP2 nada mais é do que uma melhoria, uma evolução do MRP1. Tá? Então, ele vai englobar tudo. Então, se você falar do MRP2, fatalmente você está falando já do MRP1, porque você está englobando a matéria-prima como recurso. Pô. Então, são todos os recursos. Além da matéria-prima, que já tem no MRP1, vão ser os outros recursos que a gente falou, né? Os recursos operacionais que a gente falou. Mão de obra, matéria-prima, mão de obra, equipamentos, instalações, etc. Tudo você tem que planejar aí. Isso aí também tem no ERP, né? Tem EOCA. Além de gerar as quantidades necessárias de materiais, que é o MRP, fornece informações sobre preço unitário, fornecedores, processo de fabricação e recursos necessários, equipamentos, ferramentas e mão de obra. Tá? Daí a gente tem a parte de controle, que é o C, controle de produção, onde a gente vai ter alguns tipos de funções, né? Quem trabalha nessa área vai trabalhar expedindo ordens de produção, né? Essas ordens de produção podem ser de montagem, pode ser de serviços, né? Abastecimento das linhas de produção com as quantidades de insumos especificadas no MRP. Então, vai ter esse abastecimento, alguém vai estar responsável por isso, por abastecer a quantidade exata e no momento exato para que o outro operador consiga fazer a montagem de um determinado produto. Desenvolvimento do processo produtivo de acordo com as especificações do MRP2. Então, qual é a máquina, qual é a configuração da máquina, que setup que eu utilizo. Por exemplo, você está numa empresa como uma Penalty que fabrica bolas. Você tem que fazer o setup da máquina, porque você tem diferentes tipos de bola, Max 500, Max 750, tem bolas de vôlei. Então, você tem que fazer o resetup da máquina para configurar o corte do couro para que o seu produto não saia igual que já foi feito, que você não quer isso. Então, isso faz parte do MRP2, essa reconfiguração. Medição do desempenho do processo produtivo, que aí a gente está falando, né, do TQC, Total Quality Control, que isso aí está já no Just in Time, que também está no Lean Manufacturing, que é onde você faz... Lembra que eu falei lá no início da aula, da Revolução Industrial, que eles produziam, mas não tinham controle, não tinha como fazer controle de nada, só começou a ter quando foi se desenvolvendo as questões de inspeção da qualidade, que passou para controle da qualidade, que passou para gestão da qualidade. E aí chegou nessa ferramenta que engloba as 7 ferramentas clássicas da qualidade, mas as 7 ferramentas gerenciais da qualidade, que é o TQC. Bom, então, nesse controle da produção, a gente vai ter um momento onde o profissional responsável ele vai estar fazendo aplicações de ferramentas, principalmente do Lean Manufacturing, para que a produção ela se desenvolva de acordo com o planejado. E ao final de cada ciclo, né, como a gente sabe que a gente sempre vai trabalhar com as best practices, as melhores práticas, e no final de cada ciclo ele vai ter que fazer ciclos de melhoria, que é aplicar o Kaizen, que é a melhoria contínua. Tá vendo a quantidade de palavras que são necessárias para vocês ampliarem o vocabulário da engenharia? São muitas palavras. Então, como eu falei para vocês, tendo esse curso de Lean Manufacturing como atividade, como aula assíncrona, vai ser legal para vocês. Vou disponibilizar também um e-book, né, onde vai ter todas essas 17 ferramentas para vocês lerem, e também vai ter uma aula onde eu vou apresentar para vocês dois estudos de caso, na verdade. Um estudo de caso completo, onde eu mesmo fiz numa empresa de explosivos, aplicando as ferramentas, né, do Lean Manufacturing e resolvendo o problema. E um outro estudo onde eu fiz um planejamento, fiz uma proposta para melhorar a gestão de ocorrências da Arena Fonte Nova. Acho sensacional para vocês se a gente tivesse como a gente ter essas aulas, e com certeza vai dar, porque a gente vai ter tempo para isso. Tá? Só depende da disponibilidade e participação de vocês. Bem, para finalizar, eu fiz um fluxograma de tudo que a gente vai ver nessa disciplina. Então, esse fluxograma está aqui. Se vocês conseguirem entender a essência disso daqui, que está mostrado através do fluxograma, vocês vão ter, vamos dizer assim, um arcabouço teórico básico,
para se posicionar, se localizar nos momentos onde a gente estiver estudando. Por exemplo, eu estou falando lá de programação, você sabe, eu estou exatamente aqui. Eu estou falando de controle, eu estou exatamente aqui, entendeu? Eu estou falando da parte de avaliação de desempenho, eu estou exatamente aqui. Então, vocês têm que saber, vocês precisam saber aonde vocês estão, tá bom? Então, esse fluxograma está mostrando aqui, o planejamento estratégico da produção, que vai gerar um plano de produção, que é o PP. Esse PP vai gerar o planejamento mestre de produção, e aqui vai para perceba que aqui do lado, ó, como eu falei para vocês, ó, de onde vem a informação do marketing. Então, o departamento de marketing ele faz a previsão de vendas, pedidos em carteira. Por que está diferente aqui a previsão de vendas para cá e o pedidos em carteiras diretamente para o planejamento mestre da produção? Eu vou até tirar eu vou tirar aqui só para a gente poder... Só um segundinho, viu, galera? Que eu tenho que passar o mouse para mostrar para vocês. Estão enxergando aí esse último slide aí? Sim, sim. Show de bola. Então, aqui a gente vai ter o planejamento estratégico da produção, que é o PP. Tá? Deixa eu aceitar alguém que entrou aqui. Galera, só lembrando que quem pega engenharia de produto, o link é outro, tá no e-mail e tá no WhatsApp também, na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? A gente começa às 8h30. A gente vai terminar mais cedo aqui, a gente pode até começar às 8h20, que é o tempo só para tomar uma água e voltar. Bem, vamos tentar entender aqui, ó, todos os processos desse fluxograma. Tá aqui o fluxograma total do PPCP, que é tudo que a gente vai ver. Começa aqui, tá? No departamento de marketing. Ele que vai me dizer, a partir de informações dos clientes, do estudo, é um estudo bem complexo. Aí, se vocês quiserem estudar o Kotler, que é o Philip Kotler, que é o, vamos dizer assim, o guru do marketing, da administração e marketing, é ele aqui no Brasil. Tá? Ele é um cara requisitadíssimo, ele só está nas melhores pós-graduações do Brasil e de fora também, na América do Sul toda. Então, para fazer aqui uma análise de marketing, para dizer se você deve ou não, por exemplo, construir um CD, um centro de distribuição em uma determinada, então tem que ser uma análise bem feita, porque é dinheiro que envolve, tá? Então, ele vai pegar e vai fazer essa previsão de vendas, aí pode ser para um ano seguinte, ou um mês seguinte, dependendo do tamanho, né, do período, né, do horizonte de planejamento, vai envolver mais ou menos dinheiro. Geralmente, quando o horizonte de planejamento é maior, envolve uma quantidade de dinheiro maior de tomadas de decisões mais complexas. E o oposto, né, é a mesma coisa. Então, vem daqui, ó, do departamento de marketing, que vai para planejamento estratégico da produção, ele vai identificar se vai precisar construir novas fábricas, novas instalações, se vai ser necessário comprar novos equipamentos, se vai ser necessário contratar novas pessoas, se vai ser necessário melhorar, ampliar o meu sistema integrado de informação. Ele vai observar todos os recursos da empresa e vai verificar se eles estão ok para o que o marketing me entregou de planejamento de vendas. Tá? Porque se tiver inferior, eu vou chegar lá e falar, pô, fiz aqui a minha análise de capacidade, de recursos, e está dando abaixo da minha demanda para o próximo ano. Então, eu vou ter que investir na ampliação do meu centro de distribuição, na ampliação na compra de novos caminhões para o transporte, vou ter que contratar mais pessoas, né? Não à toa que direto aparece aí, ó, 200 vagas para o Magazine Luiza. Isso aí é aqui, ó, plano de produção, vem aqui, do planejamento estratégico da produção. 200 vagas, abertura de um novo CD e tal, tudo isso vem dessas decisões aqui de nível estratégico, que geralmente são pessoas que estão ali na empresa, são diretores, né, de unidades que tomam essas decisões. Aí a gente vai descendo aqui, né, para a escala de planejamento mestre da produção. Aqui no planejamento mestre da produção, você vê que você já tem o resultado daqui, né, então já veio daqui da previsão de demanda, já veio aqui o plano de produção para o planejamento mestre da produção. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó, que muita gente se confunde, não entende o que é. Pedidos em carteira. O que é pedidos em carteira? Alguém sabe o que é? Sabe chutar? Pelo nome, pelo menos? Então, pedidos em carteira são os pedidos que eles já foram formalizados do ciclo passado.
É porque a gente tem a mania de tirar foto, lembrando e esquecer de que o processo é dinâmico. Então, quando eu faço um planejamento, eu vou começar, por exemplo, vou começar um planejamento hoje. Eu não posso esquecer do que já tinha planejado há um tempo atrás, que ainda vai participar desse ciclo. Então, tem coisas que eu planejei um ano atrás que ainda vai chegar nesse ciclo que eu comecei a planejar. Então, por exemplo, eu fiz uma ordem de produção de 100 unidades de um determinado produto, e essa ordem ela vai terminar dentro do meu novo ciclo de planejamento. Isso é normal, ou seja, a gente não pode esperar cenário estático. Os nossos cenários são dinâmicos. Então, esses pedidos em carteira são pedidos que já são existentes e já são formalizados. Eles não são previsão. Não é uma previsão. Previsão da demanda, vocês vão aprender na nossa disciplina, que é quando você aplica uma técnica e prevê, olha, vai ter 200 mil unidades que a gente vai ter que produzir. Obviamente que na maioria das vezes não vai ser esses 200. Pode ser para baixo ou para cima. E o engenheiro vai trabalhar para quê? Para melhorar a assertividade da minha previsão da demanda. Para ela ser o mais próximo possível, para o resultado final ser o mais próximo possível do que for previsto. Só que esses pedidos em carteira eles já estão formalizados, eles já existem, já tem uma pessoa que pediu. Então ele já entra aqui, ó, no meu plano mestre de produção. Ele não precisa vir aqui para o meu planejamento estratégico, ele já participa aqui da minha do meu planejamento, do meu MPS, tá? Depois do MPS, a gente vai para a programação, né, onde a gente faz o MRP e o MRP2. A gente costuma dizer, a gente roda o MP, o MRP e o MRP2. Aí vem a parte de administração dos estoques, sequenciamento das ordens, emissão e liberação de ordens. Essas ordens, por sua vez, podem ser ordens de compra, ordens de fabricação e ordens de montagem. Certo? Se for ordens de compra, vai ter que ir para o setor de compra, vai para o departamento de compra, porque se eu tenho aqui uma ordem de compra, significa que eu estou com matéria-prima em estoque em falta. Então, ou então pode ser um equipamento em falta, ou pode ser uma ferramenta em falta. Aí vai para o departamento de compras. Pedido de compras, vai para o fornecedor. Fornecedor, chega para você no estoque, você entrega para o seu cliente direto, se for um caso de um produto terceirizado que você está vendendo, que é o que acontece nessas Amazon, Magazine Luiza e etc. Se não for, se for um produto que ainda vai ser manufaturado, você vai para fabricação e montagem. Depois da fabricação e montagem, obviamente você vai para o acompanhamento e controle da produção, que está sempre aqui, e joga para o cliente. Perceba que aqui do lado, ó, em todas as etapas, o que tem? A parte de controle, de avaliação e desempenho, em todas as etapas. Que é a parte de acompanhamento e controle da produção, é muito importante para que a gente consiga entregar dentro daquela tríade que eu falei, né? Sem o acompanhamento e controle da produção, a gente não garante aquela tríade: prazo, custo e qualidade. Então, lembra que eu falei prazo, custo e qualidade? Obviamente que eu planejei entregar em 30 dias, que é o que eu acertei com o cliente. Mas se eu não tiver o acompanhamento e controle da produção, possa ser que eu não consiga entregar em 30 dias. Eu combinei com o cliente que eu ia entregar um produto com tal funções, com tal processador. Se eu não tiver um acompanhamento e controle da produção, pode ser que eu não encontre um processador daquele, e aí eu não vou conseguir entregar, e aí o cliente vai ficar insatisfeito. Então, se você entender isso daqui, é importante, porque vai fazer com que você tenha condições de enxergar as coisas mais fáceis. Pelo menos a parte de localização, em onde você está, onde é que eu estou. Agora eu estou fazendo aqui essa atividade de previsão da demanda, estou prevendo a demanda. A parte de previsão da demanda, eu estou onde? Você está aqui, ó. Você está no departamento de marketing. Ah, professor, e o engenheiro pode trabalhar no departamento de marketing? Vários amigos meus trabalham, inclusive. Da faculdade, da universidade, que a gente estudou, e vários deles trabalham nessa área. Tem que trabalhar na Ambev nessa área, tem que trabalhar na Barrica Calibu, tem gente que trabalha na área de finanças. Engenheiro de produção trabalha em qualquer lugar, gente. Então, galera, nossa aula é isso aí de hoje. Vocês aguardem, vão entrar em contato com vocês pelo e-mail, pelo WhatsApp, para passar a chave do Moodle para vocês. E fico faltando também a resposta em relação ao mini curso de Lean Manufacturing. Tudo bem para vocês, essa questão do mini curso de Lean Manufacturing? Só falta formalizar a questão do certificado, que para vocês seria ótimo, né? Tem uma carga horária, eu tenho que falar para o professor João. Beleza? Beleza. Suave, professor. Professor, Pode falar, Larissa. o senhor vai disponibilizar o acesso ao Moodle hoje? Se eu vou disponibilizar o quê? O acesso ao Moodle. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou reformatando o Moodle.
tá? Tô colocando coisas novas, tô modificando. Então, porque eu já venho com esse Moodle, já tem uns 3 semestres, e aí eu quero dar uma melhorada. Aí eu tô pedindo um pouquinho de paciência para vocês até o final de semana para eu deixar ele 0 bala, já com tudo que precisa da disciplina, já organizado, o LSSP, tudo bonitinho para vocês acessarem, tá? Tranquilo, professor. Beleza. Então é isso. Eu vou encerrar aqui e espero a galera lá no outro link. Quem estiver pegando engenharia de produto também. Quem não tiver, uma boa noite e até a próxima segunda, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu!